Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer números da pesquisa feita em Santa Catarina, testando cenários para o governo do estado, primeiro e segundo turno, e também para o Senado. Vamos trazer aqui detalhes. Inclusive, é bom lembrar que o Carluxo não é que está sendo especulado, não. Já foi dito abertamente aí que o Carluxo disputaria uma das vagas no Senado. Gerou um mal-estar imenso dentro do bolsonarismo catarinense. Eu vou trazer aqui números. Será que o Instituto colocou o Carluxo? Para a gente ver se ele vai ser bem aceito lá ou não. Vamos trazer detalhes sobre isso e também falar um pouco aqui sobre essa questão lá, o conflito entre Israel e Estados Unidos contra o Irã. Algo que muitos podem pensar que, mas o que tem a ver com o Brasil? Tem muita coisa a ver, isso pode afetar a vida de todos nós e de uma forma rápida. Vamos trazer detalhes, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha pra cima, não gostou pra baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Vamos trazer aqui os dados da Neocamp Pesquisas, que ouviu 1.080 pessoas entre os dias 9 e 11 de junho. Foi divulgado agora recentemente. E tem uma margem de erro de 3,1 pontos, para mais ou para menos. Para o governo do estado, quem lidera é o atual governador Jorginho Melo, que é do PL. Ele tem 39,3% das intenções de voto. E ele vem seguido, porém, com uma distância grande aqui, por João Rodrigues, que é o atual prefeito de Chapecó. Ele é do PSD, de dado. Ele aparece com 20,8%. Décio Lima, que é do PT, aparece em terceiro com 12,2%. Antídio Lunelli, que é do MDB, com 3,2%. Indecisos, 17,9%. Branco ou nulo, 6,6%. Então, uma situação bem tranquila aqui para o Jorginho Melo. Num outro cenário, aí eles tiraram aqui o Antídio, mas mudou pouca coisa. Jorginho Melo lidera com 42,4%. João Rodrigues vem em segundo com 21,5%. E o Décio Lima, do PT, com 14,2%. Indecisos, 13,6%, branco nulo 8,2%. Esses aqui são cenários de primeiro turno. Cenários na verdade, um cenário só de segundo turno, que é o Jorginho Melo contra o prefeito de Chapecó. O Jorginho venceria 46,5%, João Rodrigues 26,1%, indecisos 13,5%, um branco e nulo 13,9%. Chama atenção aqui, pessoal, que muda muito pouco do que eles têm no primeiro turno para o que eles têm no segundo. O que indica que os eleitores tipo do PT, que deram 14,2% para o Décio, sem o candidato do PT, eles vão para os indecisos branco ou nulo. Agora, para você definir quem venceu, branco, nulo, indeciso, você tira da conta e aqui o Jorginho Melo venceria com folga já no primeiro turno as eleições de Santa Catarina e se tiver segundo, venceria também com muita folga. A situação lá é assim, o Jorginho Melo tem tudo para ser reeleito, é uma situação aqui, e resta saber quem vai ser o nome para disputar contra ele e tal, então tem toda uma estratégia aqui dos partidos por lá, lidando com uma situação muito, mas muito difícil de derrotar o Jorginho Melo no estado. Rejeição em quem o eleitor que não votaria de jeito nenhum. O líder aqui da rejeição é o Décio Lima, do PT, com 43%. Aqui eu faço um parênteses, é que muita gente certamente nem conhece Décio Lima, mas quando você coloca na pesquisa PT, o antipetismo no sul como um todo, principalmente em Santa Catarina e também no Paraná, e o Rio Grande do Sul até que menos, mas Santa Catarina é realmente um antipetismo muito grande, e aí qualquer nome que for colocado lá do PT vai liderar a rejeição, como acontece aqui com o Décio Lima, líder de rejeição com 43%. Em segundo lugar, Jorginho Melo, do PL, com 18,9%. Os outros são menos rejeitados, porém menos conhecidos. O Antídio, 12,8%, João Rodrigues, 6,6%. Tem 8,4% lá que rejeita todo mundo. Quer saber de político não, rejeita todos, 8,4%. E tem 10,3% que está de bem com todo mundo, não rejeita ninguém. Situação realmente curiosa, né? Pro Senado, lembrando que o Carluxo está especulado, foi colocado aí como um pré-candidato lá, pelo PL para receber o apoio do Bolsonaro, que gerou mal-estar dentro do próprio partido. O Carluxo não foi testado. Seria até bom ver como é que ele vai estar nas pesquisas por lá. Caroline Miditone, que é deputada federal, lidera, ela é do PL, com 18,5%. Em segundo lugar, Esperidião Amin, que é do PP,
com 15,9%. Décio Lima, que é do PT, 15,4%. Adriano Silva, que é do Novo, 9,3%. Júlia Zanata, que é aquela deputada ridícula, da tiarinha igualmente ridícula na cabeça, do PL, aparece com 8,2%. Antídio Lunelli com 5,6%. Indecisos, muita gente, hein? 21,9%. Branco e nulo, 5,3%. Lá a pretensão do PL é fazer a dobradinha. Caroline de Tone com Júlia Zanata. Então vamos ver se vai dar certo, né? Para o cenário 2, eles tiraram aqui o nome do PT, por exemplo, e quem lidera é o Espiridião Amin, com 22,8%. Caroline de Tone vem em segundo com 22%. Júlia Zanata com 10,4%. Paulo Alceu, 7,9%. Indecisos, 23,5%. Branco e nulo, 13,5%. Aqui, a estratégia, o Espiridião Amin é senador, inclusive, né? Vale lembrar isso. E tem muito tempo já e é um nome forte lá. Talvez a estratégia aqui, vejam só que coisa, né? Se o PT lança candidato, acaba de alguma forma dificultando a situação do próprio Espiridião, embora o Décio apareça bem colocado aqui em terceiro lugar. Se o PT sai, quem lidera é o Espiridião. Então, eu acho que o Bolsonaro vai eleger, sim, um nome que ele apoiar lá. E o Espiridião talvez seja o único em condições de impedir 2 bolsonaristas, né, se elegendo para o Senado em Santa Catarina. Então tá aqui essa situação por lá bem complicada. E o segundo voto, como nós vamos votar em 2 nomes para 2022 no Senado, quem lidera o segundo voto é o Espiridião Amin, com 20,3%, Caroline de Tone com 18,2%, Décio Lima 16,8%, Júlia Zanata com 12,1%, Paulo Alceu 7,4%. Então tá aí, pessoal. Situação realmente complicada. O Carluxo foi lançado, então, como pré-candidato ao Senado, gerou um desconforto no partido. O Bolsonaro chegou a ligar para a Júlia Zanata, já que ela seria o nome rifado pelo partido, e ela, segundo foi especulado, chegou a levantar a possibilidade de ser candidata, porém, não pelo PL, mas por um outro partido. Será que daria certo ou não? Em 2022, Damares Alves foi candidata pelo Republicanos, disputando contra Flávia Arruda, que era do PL. E detalhe, a Damares foi eleita e a Arruda, do PL, que até saiu do partido depois e tal, não se elegeu senadora. Pessoal, falar aqui agora de um outro assunto. Os Estados Unidos atacaram o Irã, acabaram entrando na guerra mesmo. Existia especulação, vai entrar, não vai entrar, porque isso tem um custo político para o Trump muito alto. Eu tenho acompanhado o noticiário aí, ele que já não está bem avaliado, essas decisões aí do tarifaço e tal, esse vai e vem, não pegou bem junto aos eleitores lá dos Estados Unidos. E aí existia a dúvida, será que o Trump vai querer entrar para... Isso acaba afetando a popularidade dele, e entrou. Bombardeou lá um determinado local, ou 3 locais que tinha ali questão de instalações nucleares. E agora o Irã ameaça, como o Irã não tem nem condições de fazer frente à questão militar dos Estados Unidos. Claro, vai contar talvez com o apoio da Rússia, e como que a China vai se posicionar nessa questão toda. Mas o Irã tem nas mãos uma possibilidade de afetar a economia do mundo inteiro, que é a questão de fechar o Estreito de Hormuz. Eu acho que fala assim mesmo, né? Depende aí, claro, de passar pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional e também pelo Ayatollah Khamenei, o que vai dizer que é uma matéria para entrar em vigor. O parlamento do Irã já aprovou. Então, se no que depende da parte política, já foi aprovado o fechamento desse estreito, agora depende aí do Conselho de Segurança e também do Khamenei. O bloqueio, vocês verem o impacto disso aqui, interrompe o fluxo de cerca de 30% de todo o petróleo comercializado no mundo. Alguns sites falam em 21, 22, mas é em torno disso aqui. É muita coisa, e esse bloqueio aqui afetaria todo mundo, inclusive nós brasileiros. Aí é que é um absurdo, né? Porque nós temos petróleo aqui, nós temos a Petrobras, porém, a política de preço aqui, a que está em vigor, ela tem a ver com o preço do barril do petróleo e também com o preço do dólar, o que é um absurdo total. E detalhe, o Brasil, infelizmente, não consegue refinar todo o petróleo aqui, acaba exportando petróleo bruto e tendo que importar refinado. É inacreditável que o Brasil tem condições, mas dos últimos governos para cá, principalmente no do Bolsonaro, o investimento da Petrobras muito baixo, foram vendendo refinarias, uma situação lamentável.
E agora estamos aqui, né? Mesmo o Brasil tendo petróleo, tendo Petrobras, acaba sofrendo as consequências desse possível bloqueio do Estreito de Hormuz. Só com o início desse conflito lá, já teve um salto aí, né, no primeiro dia de 8% no preço do petróleo. Então, assim, pessoal, o que a gente tem que torcer aqui é para isso aí não escalar muito, né, e esse estreito não ser fechado. Então a gente torce para os Estados Unidos, torce para o Irã. Eu acho que a gente tem que torcer pela paz. O que os Estados Unidos fez foi uma aberração, foi lamentável. E os Estados Unidos é isso, né? Foi lá, invadiu o Iraque, a pretexto que tinha arma de destruição de massa, não achou nada. Estados Unidos vive se metendo nessas questões onde tem interesse político e também comercial. Outros países com regimes que eles falam aí, não sei o que, os Estados Unidos não tá nem aí. Mas se tiver coisa ali, petróleo, os Estados Unidos está no meio. E nesse caso aqui, a desculpa deles é essas armas aí, bomba, desenvolvendo ali questão para ter bomba nuclear, bomba atômica, e que os Estados Unidos têm. Então, assim, é realmente uma situação delicada. Vamos aqui aguardar e torcer para isso aí não escalar mais do que já escalou. Claro, preservando vidas, preservando também aí questões importantes, como essa questão do estreito aqui, que se for fechado vai afetar principalmente a China, que tem sido muito omissa em vários conflitos, e talvez seja aí a hora da China, né, se posicionar, buscar o diálogo, buscar também as pressões diplomáticas e comerciais para buscar a paz, né? Não que a gente tenha que ter conflitos em busca da paz, mas conversa, diálogo e pressões comerciais e diplomáticas são importantes também na busca da paz, e mais importantes até do que qualquer outra coisa. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilhe, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente, valeu!